Pessoal, hoje nós vamos começar o estudo da carta de 1 Tessalonicenses e eu estou muito feliz que você está aqui hoje, porque ano novo, livro novo, né? Vamos começar o estudo da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses. Preparados? Amém. Então vamos ler. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar a leitura, eu só quero dizer a vocês algumas informações bem básicas sobre a carta de 1 Tessalonicenses. O autor, vocês sabem, é o apóstolo Paulo, e o tema dessa carta é a segunda vinda de Cristo. E esse é um tema que você vai ver ele repetir em todos os capítulos, tá? A gente vai falar detalhadamente o autor, data, local da escrita e todos os detalhes hoje, porque é introdução, mas eu só queria dizer a vocês um pouquinho do contexto histórico antes da gente começar a leitura da carta, para que você possa ler e sentir o que Paulo estava sentindo quando ele estava escrevendo isso. Paulo, ele chegou em Tessalônica. Ele chegou fugido, já correndo da cidade de Filipos, anterior, onde uma igreja havia começado. E quando ele chega ali, ele vai a uma sinagoga, ele prega. E alguns judeus creem, né? Mas a grande maioria daquela cidade era de gregos, e são eles que respondem o evangelho. Os judeus, porém, que não creram, eles ficaram muito enciumados, eles ficaram sentindo muita inveja de Paulo, e começaram uma perseguição ferrenha, terrível contra ele. Ele sai de Tessalônica em 3 semanas, ele ficou ali para fundar essa igreja em 3 semanas, e o assunto que ele mais ministrou foi a segunda vinda de Cristo, de tal forma que em 3 semanas, ele teve que sair correndo. Ele deixa Timóteo lá para acompanhar o crescimento da igreja. E Deus faz um milagre, a igreja cresce, a igreja explode, floresce, Deus está trabalhando, o Espírito Santo está se movendo naquela comunidade. E o mais louco, os judeus continuam perseguindo os cristãos, e à medida que a perseguição aumenta, os cristãos também aumentam. Isso é maravilhoso. Esse é o relatório que Timóteo traz a Paulo quando se encontra com ele mais tarde em Corinto, de onde Paulo escreve a carta. Então, só que Timóteo traz, além dessa boa notícia, algumas notícias difíceis. Eles estavam muito confusos em relação à segunda vinda de Cristo. Eles estavam com medo dos irmãos que haviam morrido pela fé, mesmo na perseguição que estava ocorrendo. Alguns irmãos haviam sido mortos. Eles tinham medo desses irmãos perderem a bênção da segunda vinda do Senhor. Então, com esse coração de pastor, de preocupado com a saúde espiritual daquela pequena comunidade que ele teve que deixar para trás às pressas, que ele escreve essa carta. É uma carta apaixonante, é uma carta que fala desse assunto muito importante para nós cristãos, que é a segunda vinda do nosso Senhor, tá bom? Então, esses são os dados. Que alegria de ver tanta gente hoje aqui, meu Deus do céu. Estou tentando conter as emoções, tá bom? Mas vamos lá. Vamos ler 1 Tessalonicenses. Preparados? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor,
pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês, em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma continuam acumulando seus pecados, sobre eles finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem.
Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Noite e dia, insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por essa carta. Obrigado, Deus, porque é tão inspirada, Deus, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E, Deus, ela fala tão diretamente aos nossos corações, Senhor, no momento atual, Senhor. Deus, mais do que nunca, Deus, é o momento de nós estarmos na expectativa da Tua volta, Senhor. No momento onde há tantas distrações, Senhor. Onde a nossa mente tende, Deus, a ir a tantas direções, Senhor. Nós queremos focar no Senhor. Queremos alinhar o nosso coração com o Teu. E queremos, Senhor, pedir que venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Na Tua igreja, Senhor. Eu oro, Pai, que o Teu Espírito Santo nos guie nesse momento, Pai. E que essa jornada, Senhor Deus, através do livro de 1ª e 2ª Tessalonicenses, Senhor, seja uma jornada, Senhor Deus, marcante, Deus, transformadora, Senhor, renovadora para a nossa fé, Senhor. E que nós sejamos fortalecidos, Senhor. Possamos andar muito mais próximos de Ti, Deus. E sejamos, mais do que tudo, Deus, muito mais obedientes, ó Deus. Sensíveis à Tua voz, ó Deus. Para que a Tua vontade seja feita através das nossas vidas. Eu oro e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos rever agora alguns pontos marcantes dessa carta. Vocês puderam acompanhar a leitura? Sim? Tremenda, né? Mas, querido, a princípio eu quero falar brevemente sobre como a nossa percepção ou a nossa concepção do futuro, ela afeta o nosso presente, né? Quero falar bem sucintamente isso agora. É a nossa concepção de futuro que dá forma ao presente. Ela contorna, ela delineia os nossos pensamentos, as nossas ações de hoje, né? E é por isso que a gente diz, senso de futuro fraco igual a indiferença. Se nós não temos um senso de futuro forte, se ele é fraco, tipo, se o pensamento eu não tenho futuro, não tenho esperança, não tenho como projetar minha vida daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, isso torna a vida infeliz, miserável, e a pessoa, é daí que vem as doenças na mente, emocionais, e aí que vem os suicídios, é quando a pessoa não tem um senso de futuro muito forte, ela não tem perspectiva sobre a vida dela, então tudo é um peso, o dia a dia é pesado, não é?
E não é isso que Deus quer. Pelo contrário, quando a palavra de Deus nos traz essa revelação do céu, de que o nosso Senhor e Salvador Jesus está voltando para nos buscar, o que isso causa no nosso coração? Ou o que isso deveria causar no nosso coração em relação ao nosso futuro? Festa, alegria, né? Louvor, não é? Um senso de obediência, de querer estar afiado os nossos ouvidos com a vontade de Deus. Porque nosso Senhor está voltando. O nosso futuro é brilhante, o nosso futuro é glorioso, o nosso futuro é com Ele, para sempre. Então, da mesma forma que quando a visita vai chegar em casa e a gente dá um jeito para que ela tenha a melhor impressão possível, da mesma forma, quando a gente sabe que o Senhor está voltando, a gente quer estar como? A gente quer estar lindo, né? A gente quer estar perfeito, a gente quer estar cheiroso, estar com aquela roupa legal, a gente quer estar esperando Ele. A gente não quer ser pego de surpresa, afinal, nós somos o corpo dEle, a igreja dEle, aqueles que o conhecem, aqueles pelos quais Jesus morreu e ressuscitou, e prometeu voltar. Então, nós, mais do que qualquer pessoa no mundo, nós temos esse senso de futuro muito forte, porque o nosso futuro é glorioso. Amém? Eu quero ouvir um amém de quem crê nisso, né? Eu creio nisso, né? Amém, né? Eu creio nisso, meu futuro é glorioso, meu futuro é com o Senhor. Amém, isso muda tudo, isso muda o modo que a gente vive hoje, isso muda as nossas prioridades na vida, isso muda tudo. Amém, querido? Então é isso que essa carta deve produzir em nosso coração. Um senso de futuro correto, alinhado com o coração de Deus, de que nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós somos salvos por Deus, amados por Deus, e Ele prometeu que vai voltar para nós. Hein? Então isso é maravilhoso. A fé cristã tem um forte senso de futuro. Todo cristão nascido de novo crê na promessa da volta de Cristo. Quando Paulo escreve essa carta, e ele tinha falado, muitos falam que Gálatas foi a primeira carta, outros falam que 1 Tessalonicenses foi a primeira carta do apóstolo Paulo. Não importa, foi uma das primeiras cartas. E olha o conteúdo dela, a volta de Cristo. O que você acha que os primeiros cristãos pensavam? O que mais ocupava a mente deles? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, pode não ser hoje, amanhã, mas logo, Jesus vai voltar logo. Então, o tipo de vida que eles levavam, a pressa em levar o evangelho ao desconhecido, a pressa em, como diz lá em Apocalipse, que o puro purifique-se ainda mais, que o impuro se lambuzeie ainda mais, é esse o senso é que o Senhor está voltando, eu quero estar preparado para Ele, e eu não posso perder tempo, eu não tenho mais tempo para perder, eu quero fazer a vontade do Senhor. Amém? Então isso deve ser natural no coração de todos que nasceram de novo, todos que aguardam o Senhor. Esses irmãos que Paulo escreveu, eles estavam aguardando, eles criam nessa volta e continuaram crendo. Nós cremos na sua volta e devemos continuar crendo. Amém? Nosso presente é carregado de esperança se o nosso futuro é dominado pela volta de Jesus. Não tenha dúvida disso, né? Que o nosso presente ele é cheio de esperança. Você é uma pessoa positiva, né? Se você descansa nessa promessa da volta de Cristo, não tem como você ser uma pessoa ienalipe, né? Ó céus, ó terra, ó azar, né? Não tem como, né? Jesus te ama, Jesus está voltando para você. Então, então acaba sobrando pouco espaço na tela da projeção das nossas ansiedades e fantasias, né? Isso guarda muito a gente, né? Porque se a nossa mente está ocupada com a volta de Cristo, menos eu vou ter espaço para as minhas ansiedades, para as minhas angústias, para as minhas dores. Eu não vou curtir a minha deprê, eu não vou projetar no meu futuro as mazelas do presente. Não, o meu futuro é glorioso. Né? Se alguma coisa não está bem hoje, vamos trazer ao Senhor, né? Se alguém está feliz, louve. Se alguém não está triste, ore, peça oração, busque a Deus, né? Se alguma coisa não está bem hoje, a gente vai buscar Deus, porque Ele é a solução, Ele é a fonte, Ele é a saída, né? A gente não tem como se prostrar por alguma coisa que não esteja bem em nós hoje.
Essa certeza afasta a confusão da nossa vida e, livres do medo, podemos responder espontaneamente à liberdade que Deus nos dá como filhos amados. Então, essa é a realidade, irmãos, né? Quando nós temos um senso de futuro firmado na volta do nosso Salvador, nós somos pessoas como Deus quer que a gente seja. Amém? Como Deus quer que a gente seja. Pessoas que vivem o hoje certos que o nosso Senhor está voltando. Amém? Então é a introdução que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou seguir os slides porque nós vamos ter alguns dados gerais da carta. Por favor, pessoal, manda ver aí. O versículo tema que eu peguei, como todos os capítulos repetem o tema, a segunda vinda de Cristo, eu coloquei como tema, versículo tema, essa passagem no capítulo 4, dos versículos 13 a 18. Podemos ler novamente. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, veja o cuidado de Paulo, não querendo que os irmãos sejam ignorantes, né, ou sofram desnecessariamente, como aqueles que não têm esperança. As pessoas que não conhecem Cristo não têm esperança em relação à morte, né? Morreu, acabou. Ou cada um tem uma fantasia, né, que não é bíblica, ou que não é correto na cabeça. Mas Paulo fala, olha, nós não queremos que vocês sejam ignorantes em relação àqueles que morrem, aqueles que dormem no Senhor, tá bom? Como se você tivesse que sofrer como aqueles que não têm esperança. Então ele fala no 14, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Então, se você é capaz de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu por você naquela cruz para pagar seus pecados, e que a morte não teve poder de detê-lo, e ele ressurgiu ao terceiro dia, se você é capaz de crer nisso, você é capaz de crer também que ele vai voltar, que mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram vão ressuscitar. Amém? É isso aí, nós vamos ressuscitar. Versículo 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, veja a preocupação de Paulo, de que isso não vem da cabeça dele, tá? Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Ou seja, os que dormem ressuscitarão primeiro. Mas ressuscitarão em que sentido? Eu acredito que receberão um novo corpo. Eu acredito que fechar os olhinhos aqui e abrir os olhinhos na presença do Senhor. Eu creio nisso. Eu creio que a Bíblia nos dá base para crer assim. Só que esse novo corpo, essa promessa desse corpo imperecível, né, que eu acredito que é o que está se referindo a essa passagem, ela vai acontecer nesse momento, tá bom? Nesse momento em que os vivos em Cristo serão arrebatados, tá bom? E aí então, diz ali o 16, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ser arrebatado é ser tomado à força, tá bom? Ser tomado à força. Veja só o que os irmãos estavam aprendendo, veja só o que Paulo escreve na sua primeira carta. Veja só qual era a preocupação, qual era o cuidado, qual era a expectativa desses irmãos. Era se encontrar com o Senhor, né? Era ser arrebatado com o Senhor. Esse é um assunto que não pode sair do nosso coração. Nós seremos arrebatados, nós vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens, nos ares. E assim estaremos com Ele para sempre. Então veja que, falando da segunda vinda de Cristo, a gente vai ver o quadro, né? A gente sabe que a segunda vinda do Senhor, ela vai acontecer em 2 estágios, né? O primeiro dele vai ser o arrebatamento da igreja, tomado à força, num piscar de olhos. No segundo, todos os cristãos da terra, nascidos de novo, serão arrebatados, se encontrarão com o Senhor nas nuvens. Esse é um grande momento que toda a igreja de Cristo espera, amém? Só que esse encontro é nos ares, não é na terra, tá? Quando Jesus voltar à terra, Ele vai voltar com a sua igreja. Com todos aqueles que foram arrebatados, nós voltaremos com Cristo, tá bom? Então, a segunda vinda tem esses 2 estágios. E essa volta é só depois do período de 7 anos de grande tribulação, tá?
E aí Jesus vai reinar 1000 anos na terra com a igreja. Então o versículo 18 diz: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Veja, preocupação de Paulo como pastor, de que os irmãos se fortalecessem, encorajassem, consolassem uns aos outros com essas palavras. Aí eu pergunto a você, são palavras dignas de consolar um ao outro? Sim ou não? Às vezes o irmão está passando por uma enfermidade terrível, ou alguma luta muito grande, problema no casamento, eu não sei qual é a luta, a dificuldade que alguém está passando. Talvez o seu presente seja muito ruim, ele esteja lutando com alguma coisa, mas quando a palavra de Deus vem ao nosso coração e fala: ei, hoje você pode ter esperança, hoje você pode ter esperança, hoje você pode ter fé, hoje você pode descansar no Senhor, porque Ele vai voltar para você. Ainda que aconteça uma coisa terrível na sua vida, isso não é tudo, tá bom? Isso não é tudo. Deus tem o melhor para nós, e Ele sempre guarda o melhor para o final, amém? Então, se você está no meio de uma luta, se encoraje, porque ela não chegou ao fim. O Senhor, Ele está contigo. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E Ele vai voltar. Amém? Seja consolado com isso. O autor da carta é o apóstolo Paulo, mas ele inclui também, se você observar no versículo 1, Silvano e Timóteo. Silvano é o Silas, é aquele companheiro de Paulo. Vocês lembram que da primeira viagem missionária, Paulo estava com Barnabé, certo? E na segunda... antes de começar a segunda, na verdade, Paulo e Barnabé têm um desentendimento, né, por causa de João Marcos, sobrinho de Barnabé. Então Barnabé fica com João Marcos e vão para um lado, e Paulo ele pega Silas ou Silvano e vai para outro lado. Então nessa segunda viagem missionária de Paulo, quem é o seu companheiro? É Silvano, é Silas, tá bom? E Timóteo, que foi aquele jovem que Paulo conheceu na sua primeira viagem, imediatamente se tornou auxiliar dele e começou a andar com Paulo. Isso foi do ano 50 ou 51 depois de Cristo, tá bom? Essa carta foi escrita. O local é a cidade de Corinto, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. O destinatário da carta é a igreja de Tessalônica, e a gente vai ver onde fica Tessalônica agora, rapidinho. Esse é o mapa. Vocês sabem que parte é aquela lá em cima, onde está escrito Tessalônica, Corinto, Atenas? Ali é quem que sabe de geografia aí? É a Grécia, né? É a Grécia, né? É a Grécia antiga, né? E aí, só que a Grécia, ela era na época de Paulo dividida em duas províncias romanas, o norte e o sul. O norte era chamado de Macedônia e o sul chamado de Acaia. Então você vai ler na sua Bíblia as viagens de Paulo mencionando Macedônia e Acaia. A Macedônia, na província romana da Macedônia, que era o norte, tem a cidade de Tessalônica e Filipos. Quando a gente estudou Filipenses, a gente mostrou esse mapa. E no sul da Grécia, que é a Acaia, a região da Acaia, ficava a cidade de Corinto e de Atenas, que é para onde Paulo corre. Ele foge quando ele é perseguido lá na província da Macedônia, tá bom? Ele sai de Tessalônica corrido para não morrer e vai para Atenas primeiro e depois Corinto, onde Timóteo encontra ele e relata como é que está a igreja lá em Tessalônica, tá bom? Então é isso. Agora vamos falar um pouquinho da cidade de Tessalônica. Então a cidade de Tessalônica era a maior cidade da Macedônia, capital da província. Então Tessalônica era a capital dessa província romana do norte, da Macedônia. Era uma cidade grande, um porto, era uma cidade portuária, era uma cidade rica, né? O porto no mar Egeu, com uma grande estrada chamada Via Egnatia, que levava ao mar Adriático e de lá a Roma. Então, realmente, todos os caminhos levavam a Roma. E haviam cerca de 200 mil habitantes nessa cidade de Tessalônica. Era uma cidade localizada numa planície fértil e bem irrigada, tá? Era uma terra bem próspera. A cidade atraía muitos comerciantes, inclusive judeus. Tanto é que Paulo ele prega numa sinagoga, né? Haviam muitos judeus lá em Tessalônica, tá bom? Esse é o contexto histórico para você saber. Próximo. A igreja em Tessalônica. Aí, para a gente saber como que aconteceu o nascimento da igreja nessa cidade, a gente vai ler juntos Atos 17, de 1 a 15, tá bom? Eu falei um pouquinho no começo, mas vamos ler juntos
Atos 17, de 1 a 15. Se você abriu em Atos 17 a 15, diga amém. Se você não abriu ainda, diga assim: misericórdia. Alguma misericórdia? Então vamos ler. Atos 17, de 1 a 15. Diz assim, olha só. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclama é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Veja que houve uma resposta bastante imediata à fé. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasão e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jasão os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jasão e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e chegando ali eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiu-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Somente até aí. Então vocês viram que comecinho da igreja, houve uma resposta muito grande, muito positiva, né? Não só de judeus, mas de gregos. Isso causou inveja aos judeus que passaram a perseguir Paulo e os irmãos. Mas essa foi uma igreja. Paulo ficou 3 sábados. Por 3 sábados, diz aí esse texto que ele ensinou lá, ou seja, em menos de um mês, ele passou tudo o que podia para aquela igreja. E o que mais ele enfatizou foi a volta de Cristo, foi a segunda vinda de Cristo. Tanto é que quando Timóteo o encontra, são essas as dúvidas que ele traz da igreja. Eles estão ótimos, eles estão sendo perseguidos, eles estão perseverando, mas eles têm muitas dúvidas em relação à volta de Cristo. E aí Paulo escreve essa carta. Vamos seguir aqui. Pode passar. O propósito da carta é esclarecer as dúvidas sobre os irmãos em relação à segunda vinda de Cristo e encorajar os irmãos a perseverarem na fé em meio à perseguição, enquanto aguardam a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguma coisa que esses judeus que perseguiam Paulo acusavam ele era de alguém que estava interessado em dinheiro. É por isso que você vê no começo da carta ele fala: não, eu não estou interessado em dinheiro, enquanto eu estive com vocês eu não fui um peso, eu trabalhei com as próprias mãos. Então ele se defende dessas acusações aí. Então a carta ela é escrita para esclarecer as dúvidas em relação à volta de Cristo e encorajar os irmãos a perseverarem na fé diante da perseguição que eles estavam sofrendo. A ênfase principal, sem dúvida, é a segunda vinda de Cristo. Jesus é o rei que vai voltar, primeiro para arrebatar a igreja e segundo para governar a terra por 1000 anos.
E o tema da carta, a gente vai manter a segunda vinda de Cristo, tá bom? Mesmo, embora a carta fale sobre outros pontos, que a gente vai falar rapidamente. Mas a importância do tema, tá? 1189 capítulos tem a Bíblia inteira. A Bíblia tem 1189 capítulos. Desses, 260 são do Novo Testamento. 318 vezes é mencionada a segunda vinda de Cristo. Mas pouco se ouve, né? Pouco se ouve em relação a pregações sobre a volta de Cristo. Mas a Bíblia enfatiza muito. 318 vezes a Bíblia fala sobre a volta de Cristo. O esboço rápido da carta é capítulo 1, ação de graças pelos Tessalonicenses. Capítulo 2 e 3, a defesa das ações e ausência de Paulo. Capítulo 4, do 1 até o versículo 22 do capítulo 5, são exortações diversas sobre a vida pessoal, né, do 1 ao 12, sobre a segunda vinda de Cristo, vai do capítulo 4, 13 até o capítulo 5, 11, e sobre a vida da igreja, capítulo 5, versículos de 12 a 22. O finalzinho da carta são as saudações finais, capítulo 5, 23 a 28. Bom, o conteúdo da carta. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o que a carta fala a respeito. Primeiro, aqui é a linha do tempo, rapidinho, só para você se localizar. Nós estamos ali em 2018, né? Cristo já veio, né? Natal passou. Então, Cristo nasceu, salvação veio à terra, Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Ele pediu para os discípulos aguardarem em Jerusalém até que do alto fossem cheios do Espírito Santo. Aí aconteceu o Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Então a igreja de Cristo tem agora o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, habitando nela, né, vivendo dentro do cristão. E nós temos seguido nessa era da igreja, que é a era da graça, onde as pessoas são salvas pela graça de Deus, né? Onde Deus não está considerando os pecados que a pessoa faz, né? Quando ela coloca a sua fé em Cristo, crendo que Ele pagou por todos eles naquela cruz. Então esse é o período da graça da igreja. Só que esse período ele vai acabar quando o último cristão, quando o último gentio for salvo. E esse momento, né, que é a plenitude dos gentios acontecer, vai acontecer o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada para se encontrar com o Senhor nos ares, como a gente acabou de ver. E aí, é isso aí que a gente está falando nesse livro, tá bom? Então, quando a gente fala da segunda vinda, a gente não está falando especificamente do momento que Jesus vai pisar na terra, mas a gente está considerando desde o momento do arrebatamento da igreja. É como um sinal que precede. Bom, Jesus está voltando, Ele vai governar a terra, mas eu sei que antes disso, a igreja vai ser arrebatada. E não tem hora marcada, tá bom? Pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer instante. Amém? Então é isso. Então acontecerá primeiro o arrebatamento da igreja, depois dos 7 anos de tribulação, e aí Jesus volta com a igreja à terra para governá-la por 1000 anos. E ao final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto e vai acontecer o julgamento final. Porque ele vai seduzir muitos a se rebelarem contra Cristo. Tá bom? Então, só para vocês saberem os eventos finais aí da história da humanidade. Pode passar, por favor. Então, o conteúdo da carta primeira coisa, vê se tem um versículo antes disso. Tem algum versículo falando o final dos tempos? Não, não tem. Então tá. O conteúdo da carta, ele fala como a gente está vendo. Primeiro, o final dos tempos, é como eu mostrei para vocês, em relação à volta do Senhor, tá bom? E todos os capítulos, a primeira Tessalonicenses tem 5 capítulos. Em cada um dos capítulos, Paulo ele menciona a volta de Cristo. Eu vou ler com você rapidamente, tá? Capítulo 1, versículos 9 e 10. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, falando de Jesus que vai voltar dos céus, né? Então, os irmãos de Tessalônica, eles haviam abandonado os ídolos dele, eles viviam no meio dessa cultura, imagina, Império Romano, muitos deuses, muita confusão, né? De fé, de crença, e eles abandonaram todos os deuses para seguir a Jesus. E Paulo menciona isso, que eles largaram tudo
para esperar Jesus que vai voltar do céu, aquele que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2, vamos ver onde Paulo menciona, versículo 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Então, Paulo fala que ele se alegra na vinda do Senhor, naquelas pessoas que creram na pregação do Evangelho. Tá bom? Capítulo 3, versículo 13. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Vocês reparam que todo capítulo ele fala da vinda do Senhor? Da vinda do Senhor, da vinda do Senhor. Capítulo 4 você já sabe, é 4 de 13 a 18, nós já lemos, pode passar esse. E o capítulo 5, versículo 23 e 24. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Você crê nisso? Amém, eu também. Glória a Jesus. Então assim, o conteúdo da carta, ele fala do final dos tempos, isso é muito claro, né? Isso é muito óbvio, mas Paulo, ele também menciona alguns outros assuntos importantes nessa carta. Ele fala sobre a santificação, mostra aí o versículo, e no capítulo 4, de 3 a 6, ele diz assim, olha, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. A santificação, nós sabemos que é um processo de Deus em nós, né? O Espírito Santo de Deus é o Espírito que nos santifica, ele vai nos purificando, nos ensinando, nos advertindo, nos corrigindo, e essa obra de nos tornar cada vez mais parecido com Jesus. Só que a gente aprende que essa é uma obra que o Senhor requer o quê? Parceria nossa, né? Nós não simplesmente, eu vou viver a vida do jeito que eu quero e deixa que o Espírito Santo faça o trabalho dele. Não é assim que funciona, né? O Espírito Santo vai fazer a obra dele, né? A nossa parte é essa. Cada um, olha só, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. A minha parte é me abster da imoralidade sexual. A nossa parte, prática, é se abster da imoralidade sexual. Isso inclui tudo, né? Qualquer tipo de sexo fora do leito matrimonial é imoralidade sexual. Pornografia é imoralidade sexual? Sim, pornografia é imoralidade sexual, tá bom? Então, a vontade de Deus é que nós nos abstenhamos. Foge, cai fora. Isso não é para você mais, tá? E aí ele explica. Não, porque nós não vivemos mais como os pagãos que desconhecem a Deus, tá bom? Nós não vivemos mais como os pagãos que não conhecem a Deus. Amém? Então, além da santificação, acho que Paulo fala ainda mais sobre um assunto que é importante, negação do ócio. Sabe o que é ócio? O que é o ócio? Não fazer nada, né? O ócio é não fazer nada. E Paulo, ele fala, nos exorta a negar o ócio, ou seja, se envolve em algum negócio. Negócio é a negação do ócio, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar. 1 Tessalonicenses 5, de 11 a 12, diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. O que estava acontecendo, irmãos, lá em Tessalônica? Muitos dos irmãos em Tessalônica estavam assim: Jesus não vai voltar? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Então, para que fazer alguma coisa? Vamos esperar ele. E eles cruzaram os braços mesmo, de boa. Não, vamos aguardar ele voltar. Ele não vai voltar? Eu creio que ele vai voltar. E cruzaram, então, totalmente, né, fora da casinha, né, totalmente sem noção, né? E aí o Paulo tem que explicar: meu filho, não é assim que se espera o Senhor, entendeu? É trabalhando, é dando um testemunho bom para as pessoas que estão fora, porque se você repara,
as pessoas de fora, que não eram cristãos, estavam olhando para os crentes, falando assim: ai, que povo preguiçoso, que povo folgado, que povo vagabundo. Era esse o testemunho que eles estavam dando. E Paulo fala: pelo amor de Deus, não é isso que vocês têm que fazer, tá bom? Vamos trabalhar, bora trabalhar. O Senhor vai voltar e vai nos encontrar trabalhando, amém? O Senhor vai nos encontrar ocupados. Eu acredito que é isso. As duas cartas, 1 e 2 Tessalonicenses, falam do mesmo tema, né? A volta do Senhor, né? O Jesus, o Rei que vem. E Paulo escreve a segunda carta 6 meses depois da primeira, mas a gente vai primeiro fazer o nosso tour em relação à primeira carta, e depois a gente faz da segunda. Irmãos, eu creio que é isso. Eu só quero terminar com algumas exortações finais, tá bom? Assim, antes disso, esse tema, eu quero falar duas coisas. A palavra de Deus fala repetidas vezes sobre a volta do Senhor. E eu não posso, falar menos. Isso é um tema que tem que ocupar os nossos corações. Em 1 Coríntios 15, 51 e 52, Paulo ele fala assim sobre o tema. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Sabe essa palavra transformado? Essa metamorfose. Nós vamos deixar essa terra no momento do arrebatamento e nesse processo nós vamos ser transformados num novo corpo, teremos um novo corpo diante do Senhor, amém? E isso vai acontecer no abrir e fechar de olhos, amém? E Jesus, o próprio Senhor, ele fala desse momento em Mateus capítulo 24, versículos de 37 a 39, diz lá: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Amém? Então, maravilhoso. Esse é um assunto que permeia toda a palavra de Deus, é um assunto que deve ocupar nossa mente, nosso coração e que deve trazer grande alegria para nós, que não deve nos fazer ociosos, que não nos deve fazer medrosos, que deve nos trazer, pelo contrário, grande alegria, para que a gente possa falar do amor de Deus às outras pessoas e cooperar com o Espírito Santo e nos purificar cada vez mais, porque queremos encontrar o nosso Salvador lindos, amém? Conclusão, últimas palavras. A vontade de Deus para nós, prestem atenção nisso, por favor, é que vivamos na expectativa da sua volta, é que estejamos vigilantes e preparados para não sermos pegos de surpresa, como aqueles que não o conhecem. Se nós andamos com o Senhor, nós não vamos ser pegos de surpresa quando Ele voltar. Nós, pelo contrário, vamos ter aquela grande expectativa realizada. Que a nossa perspectiva do nosso futuro transforme a realidade do nosso presente. Amém? Nos livrando de toda depressão, opressão, pensamentos de morte, etc. Sejamos pessoas maduras e felizes ao deixarmos que as outras pessoas provem de Jesus através da nossa vida, através do nosso trabalho, através do nosso testemunho, através do nosso amor. Que a mensagem, igreja, que a gente deixe para o mundo quando a gente for arrebatado seja: eles conheciam Jesus, eles falaram a verdade. Que isso seja, essa mensagem seja dita nas nossas atitudes, no amor prático que a gente vai deixar para trás, amando e servindo as pessoas, seja em casa, no trabalho, na rua, tá bom? E que consolemos nossos irmãos na fé ao vivermos à luz dessa perspectiva diariamente, que a cada dia eu me lembre, com aquela canção, cada dia eu me lembro, o Senhor vai me encontrar logo, logo. É um dia menos, cada dia que passa é um dia menos para eu me encontrar com o meu Senhor.
Você pode viver nessa expectativa, querida? Deus quer isso para você. Deus quer isso para mim. Deus quer isso para nós. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer? Pai, obrigado, Senhor. Te louvo porque Tu és fiel para cumprir tudo o que prometeu, Senhor. E se o Senhor prometeu que vai voltar, o Senhor vai voltar. E nós queremos estar preparados. Nós queremos estar não como aqueles que dormem, Senhor, não como aquelas virgens loucas, Senhor, que não tinham as lamparinas acesas. Nós queremos estar como as prudentes, Senhor, aquelas que estão alertas, aquelas que estão vigiando, Senhor, aquelas que estão na expectativa desse reencontro, Senhor. Senhor, nós te amamos, ó Deus, nós te conhecemos, Senhor. Quem mais, ó Deus, pôde nos amar como o Senhor? Quem nos encontrou no lamaçal do pecado que nós nos encontrávamos, se não, Senhor? Cada um de nós tem uma história de onde o Senhor nos tirou, Senhor. E se não tem uma história, porque está tendo uma história. Mas com certeza, Senhor, todos aqueles que o Senhor chama, todos aqueles que o Senhor salva, Senhor, eles sabem de onde o Senhor os tirou, Senhor. Então nós te louvamos, Deus, porque o Senhor nos ama com amor real, com amor sincero, amor verdadeiro. E eu oro que o Teu amor em nós transborde a tal ponto que possa nos mover, Deus, a viver nessa expectativa, Senhor. Eu oro mais uma vez que o estudo dessa carta seja transformador, possa nos purificar, possa nos santificar, possa nos tornar cada vez mais uma noiva, ó Deus, uma noiva que anseia pela volta do noivo, Senhor. Eu oro por isso, Pai, e já te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém.